Irmãos, nós estamos chegando ao final do livro do profeta Naum. Como os irmãos sabem, nós temos trabalhado a temática central: Deus é amor, mas Deus também é justiça. E hoje, o capítulo 3, nós vamos fazer a leitura. Eu peço que você, mesmo assentado, possa abrir a palavra do Senhor e ficar com ela aberta para juntos nós adorarmos ao Senhor, ouvindo a sua voz, adorarmos ao Senhor, entendendo o que Ele deseja falar aos nossos corações. Capítulo 3 do profeta Naum, nós vamos fazer a leitura do último versículo, versículo 19. Mas nós vamos trabalhar todo o capítulo 3, por isso que eu peço que você, mesmo assentado, fique com a palavra do Senhor aberta. Todos em uma só voz? Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos os que ouvirem baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Traz, Deus, a tua palavra que é viva e verdadeira, a nossa vida. Enche-nos de ti, atrai o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A temática proposta para essa noite, dentro da temática central, é que Deus é amor, mas Ele é justiça. E por isso, Ele condena os seus inimigos e protege o que nele confia. Quando nós começamos a caminhar no livro do profeta Naum, nós começamos a perceber que Deus trata os rebeldes e inimigos de forma bem dura. Nós vimos que o Senhor se levanta e diz: olha, para os inimigos a condenação é certa. Para os inimigos a condenação virá. A sentença colocada pelo profeta Naum por meio do Senhor Deus para eles é que eles serão destruídos. Nós começamos a compreender isso do capítulo 1, capítulo 2, e chegamos então no capítulo 3 compreendendo uma coisa: todo aquele que não deseja ouvir a voz do Senhor, todo aquele que não deseja atender à repreensão de Deus, ele está sujeito, irmãos, à disciplina. E essa disciplina, ela vem, por mais que você queira ou não queira, e essa disciplina chega, e ela chega em toda a área da sua vida. Por isso que a temática de hoje, ela é: Deus condena os inimigos e protege os que nele confiam. E nós começamos a compreender isso. Por exemplo, imagine que o pai chega para o filho e diz assim: olha, eu quero que você faça tal atividade. Eu estou dizendo para você fazer, e ai de você se não fizer. Imagina que o pai sai e volta para casa e o filho, mesmo ouvindo, não atende, não se dobra, não respeita a vontade do pai e desobedece o seu pai. Qual a consequência para a vida desse filho? No meu passado, minha mãe dizia assim tal como muitas mães e muitos pais também já disseram para vocês: quem come do meu pirão, faz o quê? Prova do meu cinturão. Correto. Era isso também que eu ouvia da minha mãe. Em outras palavras, é isso que o profeta Naum está dizendo. Vocês foram agraciados pelo Senhor. O Senhor vos abençoou, o Senhor foi misericordioso, o Senhor cuidou de vocês, o Senhor os fez prosperar, mas vocês não querem atender à vontade de Deus? Vocês não querem atender ao mandamento dEle? Então vocês vão receber a sentença. Vocês irão provar da ira do Senhor. Vocês irão provar da disciplina do Senhor. Vocês irão receber o juízo de Deus. Por isso, aquele que come do pirão do Senhor, ele também prova do cinturão do Senhor. Mas aqueles que obedecem, eles provam com amor e graça, porque o Senhor disciplina quem ama. Mas aqueles que não obedecem, provam desse cinturão com juízo, com ira sobre a vida deles. Por esse motivo, irmãos, o Senhor vem e levanta Naum para disciplinar o seu povo. O Senhor levanta Naum para trazer juízo sobre a vida deste povo.
E talvez ainda nós tenhamos em mente uma pergunta: pastor, qual a razão da disciplina do Senhor? Pastor, qual a razão de Deus ter trazido juízo à vida deste povo? Nesse capítulo 3 nós vamos entender a razão em 3 pontos. O Senhor nos mostra, em primeiro lugar, que a primeira razão de ter trazido juízo à vida desse povo foi por causa do pecado deles. Volte comigo ao livro do profeta Naum. Capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7, o Senhor começa a revelar o motivo do porquê traz esse juízo. A razão de trazer o juízo foi o pecado. E quais eram os pecados? E aí eu peço que você, com a Bíblia aberta, fique. Olha o versículo 3. Só no versículo 3 nós vamos encontrar várias razões. Primeira razão, a cidade era uma cidade sanguinária. O versículo 1 nos diz isso. Ai da cidade sanguinária. Era uma cidade que não obedecia ao Senhor e não temia ninguém, mas pelo contrário, amava derramar sangue inocente ou qualquer um que viesse a se opor à sua vontade. Segundo ponto, ainda no capítulo 3, versículo 1, a cidade era uma cidade cheia de mentiras. Veja aí, o versículo continua. Toda cheia de mentiras. A mentira era algo que fazia parte da vida deles e eles mentiam tão naturalmente que parecia verdade. Dizem por aí que se você contar uma mentira várias vezes, ela parece ser verdade. E tem gente, irmãos, que é tão constante em mentir, é tão constante em usar a mentira no dia a dia, que não consegue mais dizer a verdade. Porque ele encontra na mentira, sabe o quê? Privilégios. Encontra na mentira alegria. E não sabe ele que esse pecado um dia será confrontado pelo Senhor. Esse pecado um dia será abatido pelo Senhor. Esse povo, eles viviam cheios de mentira. Olhe outro ponto, ainda no versículo 3. A cidade ela é cheia de roubo. Olha aqui que está dizendo. E de roubo, que não solta a sua presa. Era uma cidade cheia de roubo, uma cidade que, quando contam os historiadores, eles entravam, eles viam o fruto do roubo dos ninivitas, dos assírios contra os seus inimigos. Porque todas as vezes que a nação saía para guerrear, eles roubavam tudo dos seus inimigos. Eles destruíam, matavam, eles eram mentirosos e eles saqueavam toda a cidade inimiga e traziam todo o fruto desse roubo para dentro da sua cidade. Além disso, ela era uma cidade violenta. Se você parar para perceber, ele vai falar sobre isso. E que não solta a sua presa. Em outras palavras, irmãos, o derramamento de sangue inocente era constante nessa cidade. Deixa eu dizer uma coisa. Derramamento de sangue inocente é um pecado grave que Deus julga. Não estou falando isso da boca para fora. Abra comigo, Deuteronômio, capítulo 19. Se você tiver dificuldade, isso é em Gênesis, e você vai passar e vai encontrar o 5º livro da Bíblia, chamado Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 13, e olha aqui o que a palavra de Deus nos diz. Mas, havendo alguém que aborrece ao seu próximo, e lhe arma ciladas, e se levanta contra ele, e o fere de golpe mortal, e se acolhe em uma dessas cidades, pois os anciãos da sua cidade enviarão a tirá-lo dali, e a entregá-lo na mão do vingador do sangue, para que morra. Não olharás com piedade, antes exterminarás de Israel a culpa de sangue inocente, para que o quê? Te vá bem. Nós temos outros vários textos que vão falar, corroborando justamente sobre isso. Que o Senhor, Ele não ama o sangue de inocente sendo derramado, isso é um pecado grave contra Deus. E essa nação, os ninivitas, os assírios, eles estavam apenas no capítulo 13, versículo 1, cometendo 4 graves pecados. Primeiro pecado, eles eram sanguinários. Segundo pecado, cheios de mentira. Terceiro, cheios de roubo. Quarto, cheios de violência. Veja esta nação. Por isso que Deus a está destruindo. Agora vamos continuar.
Versículo 4. O texto vai nos mostrar que a cidade era cheia de idolatria. E lá nós podemos perceber que a idolatria era algo constante na vida deste povo. Agora, como a gente vai compreender isso? Versículo 4 do capítulo 3 do profeta Naum. Venha comigo. Tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com suas feitiçarias. Olha o pecado desse povo. Ele é um povo sanguinário, mentiroso, ladrão, violento, idólatra. Lembremos, irmãos, a idolatria é um pecado ao qual Deus tem repulsa. Primeiro, porque Deus não divide sua glória com ninguém. E nesse contexto, a idolatria aqui, ela é associada com frequência, se você olhar para o texto, com a prostituição. Deixa eu explicar. Quando nós consideramos, irmãos, no caso deste contexto, a principal divindade de Nínive era uma deusa chamada Ishtar. E essa deusa era a deusa da paixão sexual, era a deusa da fertilidade e da guerra. Por isso que eles são idólatras. Eles amavam essa deusa, e Naum usa justamente uma metáfora para mostrar como está a idolatria deles. Vocês estão se deixando ser levados por ela, vocês estão deixando viver uma paixão sexual desordenada, vocês estão vivendo uma guerra incontestável e imparável, vocês estão vivendo a idolatria servindo a uma deusa em vez de servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, e por isso Deus se levantará contra vocês, porque Deus não permite que ninguém adore outro a não ser Ele. Idolatria, irmãos, é algo que Deus abomina. É algo que Deus chama o seu povo a não se lançar. Mas é verdade que, como disse Calvino, a idolatria é algo que parece estar dentro do nosso coração, porque o coração é uma fábrica de ídolos. Fazer idolatria é algo muito rápido. É algo muito simplório e, ao mesmo tempo, é algo muito ligeiro em nossa vida, sem percebermos. Toda vez que eu e você nós tiramos Deus do centro e colocamos qualquer outra coisa no lugar, nós estamos cometendo idolatria. Não venhamos a pensar ou entender que idolatria é simplesmente se curvar diante de uma imagem. Toda e qualquer imagem que nós colocamos no lugar de Deus, seja de uma figura, uma pessoa, seja de um objeto, seja de um bem, seja até dos filhos ou do cônjuge, seja o que for. Toda vez que nós colocamos eles no lugar de Deus, nós estamos idolatrando. Mas aqui a idolatria era descarada. Eles adoravam a uma deusa chamada Ishtar. E ela era a deusa da fertilidade, da paixão sexual, da guerra, e eles amavam, porque era sobre isso e nesse contexto que eles viviam. A propósito, lembremos, quando Nínive foi invadida, todos estavam bêbados, embriagados, adorando a essa deusa e servindo a ela e confiando que seus muros nunca seriam destruídos. E enquanto eles serviam a um ídolo, o verdadeiro Deus se levantou e destruiu Nínive. O versículo 5 até o versículo 7, nós vemos o Senhor se levantando contra eles. E agora, mostrando a consequência do pecado deles. Olhe comigo. Versículo 5, a parte A. Os nobres são chamados, mas tropeçam em seu caminho. Perdão, capítulo 2 eu estava lendo. Versículo 5 do capítulo 3. Eis que eu estou contra ti, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a expressão do Senhor. Por isso que Deus é amor, mas é justiça. Ele ama o seu povo, mas Ele não deixa de exercer a justiça quando necessário. Porque seria Deus assim injusto, como algumas igrejas pregam que Deus é só amor. Não, não.
Na mesma proporção que ele é amor, ele também é justiça. E ele está se levantando contra os ninivitas, contra os assírios, dizendo: eu sou contra vocês. Por quê, pastor? Será que esses motivos de pecados que nós relatamos agora não seria motivo de Deus se levantar? De Deus vingar o seu nome? De Deus vingar a sua glória? De Deus chamar o povo a um arrependimento e, por não atender ao arrependimento, Deus exercer sua justiça? Será que aquilo que ele falou, que todo pecado tem consequência, não seria ele bom por exercer a justiça como consequência do pecado de um povo rebelde? Por isso que muitas vezes nós não gostamos, irmãos, de ouvir uma mensagem que seja um pouco mais dura. O que nós mais gostamos é ouvir que Deus é amor. Mas Deus está dizendo aos ninivitas, aos assírios: eu sou contra vocês, pelo motivo de que vocês estão vivendo em pecado. Olha ainda, capítulo 5. Veja a continuação do texto. Levantarei as abas de sua saia sobre o teu rosto e mostrarei às nações a tua nudez e aos reinos a tua vergonha. Em outras palavras, vocês serão envergonhados, serão humilhados. Olha o versículo 6. Lançarei sobre ti imundícias, tratar-te-ei com desprezo e te porei por espetáculo. Eu não vou só humilhar vocês, eu não vou só envergonhar vocês, eu não vou só tratar vocês como vocês devem ser tratados, mas eu vou fazer de vocês um exemplo. Toda essa vergonha, toda essa humilhação vai ser notória, ela vai ser publicada, ela vai ser um espetáculo para que eles vejam, todas as nações vejam que de Deus não se zomba. Sabe, irmãos, há um louvor, que eu nem declaro como louvor, que vai falar sobre a minha vingança tem sabor de mel, perdão, a minha vitória tem sabor de mel. Quando eu estiver no palco, todos vão olhar para mim e ver que Deus me elevou e minha vitória tem sabor de mel. Esse louvor não tem nada de louvor a Deus. Veja, esse louvor é totalmente antagônico ao que Deus está dizendo. Eu vou levar vocês para o palco, mas é para expor a vergonha de vocês. É para humilhar vocês, é para vocês aprenderem, e todos aqueles que estiverem vendo, aprenderem que de mim ninguém pode zombar, que de mim ninguém pode se levantar contra, que contra os meus decretos e as minhas vontades não há quem possa resistir ou se opor. O versículo 7, ele ainda continua tratando sobre isso. Olha lá comigo. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que o consolem ou te consolem? O Senhor está dizendo: vocês serão humilhados e não há consolo para vocês. Veja, irmãos, o pecado, ele destrói a nossa vida com Deus. O pecado, ele destrói a nossa comunhão com Deus. O pecado não só nos destrói para com Deus, o pecado destrói também a nossa própria vida. Lembremos a vida de depravação dos ninivitas. Eles viviam embriagados, eles confiavam mais na segurança humana do que no Deus Todo-Poderoso. Eles confiavam mais nas suas próprias armas, nos seus muros, no que no Deus que levanta os muros, no Deus que é o nosso refúgio e fortaleza. Eles tinham Deus como de lado, a sua vontade não como soberana, o seu propósito e o seu querer não como bom e agradável, mas pelo contrário, eles entendiam que eles eram o próprio Deus, eles compreendiam que ninguém e nada poderia se levantar contra eles, e que todas as nações deveriam se dobrar de joelho perante eles. Obedecer a Deus? Não. Pelo contrário, nós somos Deus. O pecado cegou aquele povo. O pecado levou esse povo a lutar contra Deus. O pecado destruiu a própria vida deles. E em terceiro lugar, o pecado levou-os
a destruir a vida do outro. Se você perceber, está aqui os 2 mandamentos. Os 2 mandamentos. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é: e ao meu próximo como a mim mesmo. Se eu não amo a Deus, eu não me amo e não tenho como amar o próximo. Se eles não amavam a Deus, como eles iriam se amar? Pelo contrário, a vida era depravação. A vida era depravada. Como é que eles iriam amar o outro? Pelo contrário, eles eram sanguinários. Por isso, Deus está dizendo: o pecado de vocês trouxe destruição à vida de vocês. Por causa desses pecados, que Deus disse: vou devastar vocês. É por causa desses pecados que Deus disse: vou destruir vocês. E é inevitável. Não há quem possa mudar a minha vontade, porque a vontade de Deus, ela é imutável. Deus, ele é imutável. Não há quem possa impedir a realização da minha vontade, porque não existe alguém, ninguém pode se opor contra Deus para mudar a realização do que ele decretou. E quando nós olhamos a história, quando nós olhamos todo o contexto, nós vimos Nínive há cerca de 200 anos atormentando seus vizinhos. 200 anos gerando incômodo, caos, sangue sendo derramado. Mas logo depois, Nínive sendo extirpada, destruída e tirada do mapa. Porque Deus disse: irei destruir vocês. E assim ele o fez. Em segundo lugar, a segunda razão, primeira foi o pecado. Mas a segunda razão, vamos destrinchar um pouco mais sobre esse pecado. A segunda razão foi o orgulho deles, a vaidade deles e a autoconfiança deles. Olhe comigo, versículo 8. Nós vamos ler só o início dele e depois caminhar um pouco mais. És tu melhor do que Noamon? Talvez em outra versão esteja aí o nome Tebas, tá bom? És tu melhor do que Noamon, que estava situada entre o Nilo e os seus canais, cercada de águas, tendo por baluarte o mar e ainda o mar por muralha? Etiópia e Egito eram a sua força, e esta, sem limite, Put e Líbia, o seu socorro. Todavia ela foi levada ao exílio, foi para o cativeiro. Também os seus filhos foram despedaçados nas esquinas de todas as ruas. Sobre os seus nobres lançaram sortes, e todos os seus grandes foram presos com grilhões. Vamos parar por aqui. Veja que Naum começa essa perícope, esse ponto, tratando de uma comparação. És tu melhor do que Noamon? Melhor do que Tebas? E talvez você fique dizendo assim: pastor, o que é? Noamon e Tebas é a mesma coisa, assim como os assírios e os ninivitas também são a mesma coisa. Mas permita-me falar um pouco sobre Tebas ou Noamon, para que a gente possa compreender um pouco desta comparação colocada por Naum. Primeiro, Noamon ou Tebas, ela era uma cidade, assim como Nínive, bem segura. Os muros de Nínive dos assírios eram muros de concreto, aonde a eles traziam segurança e era uma fortaleza a qual eles poderiam descansar em paz e pensar que ninguém poderia atingi-los. No caso de Noamon e Tebas, o muro lá era de água. Olhe comigo, o texto vai dizer que ele era cercado pelo rio, e no caso esse mar do Nilo trazia para eles segurança. Veja, o mar por muralha, o mar para eles era segurança, e na cabeça deles, eles diziam: ninguém vai entrar em nossa cidade. Tebas era a capital do Alto Egito, uma metrópole maravilhosa, poderosa, um local que trazia paz e segurança a todos os seus moradores. Mas do mesmo jeito que os ninivitas, ela era uma cidade idólatra. O nome já traz essa perspectiva. Noamon já traz a mesmo pecado de idolatria que assim cometia os assírios. E Deus disse que iria destruir Noamon, assim como disse que destruiria
também os ninivitas. E sabe o que aconteceu com Noamon? Venha comigo. Jeremias, capítulo 46, versículo 25. O Senhor disse assim por meio do profeta Jeremias: diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu castigarei a Amon de Nó, a cidade, tá? E a Faraó, e ao Egito, e aos seus deuses, e aos seus reis, ao próprio Faraó, e aos que nele confiam. Ezequiel, capítulo 30, do versículo 14 ao versículo 16, Deus também vai falar da mesma forma sobre Noamon, ou Tebas, como esteja na sua Bíblia. E assolarei a Patros, e porei fogo a Zoã, e executarei os juízos em Nó, e derramarei o meu furor sobre, sim, a fortaleza do Egito. E exterminarei a multidão de Nó, e porei fogo no Egito, sim, terá grande dor, e de Nó será fendida, e Nof terá angústias cotidianas. A comparação que Naum está fazendo é: vocês viram Tebas? Vocês viram a cidade de Noamon? Olhem para eles. Eles foram destruídos. As muralhas de água que traziam segurança não puderam impedir a invasão que Deus trouxe. Nem os deuses deles, que eles idolatravam, puderam impedir a invasão. A cidade foi destruída porque Deus assim decretou. E Nínive, isso ocorrerá com vocês, e não há quem possa impedir, nem muito menos os seus amigos. Se você olhar para o texto novamente de Naum, capítulo 3, versículo 9, ele vai citar pelo menos 4 nações. Ele vai citar Etiópia, Egito, Pute e Líbia. E ele vai dizer: você pode ter eles como socorro, vocês podem ter eles como amigos na hora da guerra, mas você pode reunir quem quiser, ninguém vai impedir a sua destruição. O que Naum está colocando é o orgulho de vocês, a vaidade de vocês, a autoconfiança de vocês não vai impedir nada. Pelo contrário, vocês serão destruídos e humilhados. Versículo 9, versículo 10 mostra, eu fiz a leitura até ele, e nos mostra que eles foram exilados, as crianças foram humilhadas, os nobres e os mais poderosos, eles foram aprisionados. Do versículo 11 ao versículo 13, ao qual eu ainda não li, mas eu peço que você se volte a ele, nós vamos perceber que o Senhor está falando sobre Nínive, e dizendo: olha, também tu, Nínive, será embriagada e te esconderás, também procurarás refúgio contra o inimigo. Todas as tuas fortalezas são como figueiras, como figos temporãos. Se os sacodem, caem na boca de quem os há de comer. Eis que as tuas tropas no meio de ti são como mulheres. As portas do teu país estão abertas de par em par. Os teus inimigos, o fogo consome os teus ferrolhos. O que o Senhor está dizendo do versículo 11 ao versículo 13, que ninguém poderá impedir essa destruição, assim como foi em Tebas, seria para com Nínive, seria para com os assírios. Não adianta buscar ajuda, não adianta buscar socorro, não há quem possa protegê-los, mas pelo contrário, como a árvore que tem uma fruta madura, se você balança, o que é que acontece com ela? Ela cai. Assim serão vocês. Assim será a vossa nação. Nós vamos balançar e até com um simples sopro vocês cairão e vocês serão destruídos. Tudo isso por causa do orgulho de vocês, por causa da soberba de vocês, por causa da autoconfiança de vocês, por causa da vaidade de vocês. Lembra o que diz sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18? Se você não lembra, mas quando eu citar o versículo, você vai lembrar. O texto diz assim: a soberba precede a queda ou ruína. Em outras versões, o orgulho precede a queda. Mas o texto continua: e a altivez do espírito precede
a queda. O profeta Naum está dizendo, vocês vão cair por causa do vosso orgulho. Hebreus capítulo 12, irmãos, versículo 11. O autor de Hebreus está nos dizendo que o Senhor disciplina a todos os seus. Mas no início a disciplina, ela parece ser ruim. Ela não parece ser motivo de alegria no momento em que é recebida, mas sim de tristeza. Porém, mais tarde, essa disciplina produz fruto de justiça, produz fruto de paz por aqueles que assim a receberam. Por isso, Naum está colocando para os ninivitas que toda a disciplina que eles estão recebendo serve de lição de duas formas. E isso acontece no meio da igreja também. Primeira, a disciplina, ela serve para aqueles que vão receber. Se eles estão quebrantados, eles receberão a disciplina com amor. Serão tratados, exortados, serão cuidados e serão restaurados. Todos aqueles que recebem a disciplina com orgulho, vaidade e autoconfiança, sabe como é a disciplina para a vida deles? Uma destruição. Por isso, a gente vê no contexto eclesiástico da igreja, muitos que recebem disciplina, o que é que acontece com eles? Eles vão embora, porque eles não estão com o coração quebrantado para receber. É verdade, toda disciplina no início, ela não é bem aceita, mas quando nós estamos com o coração contrito, com o coração quebrantado, entendendo o nosso pecado, a gente recebe a disciplina no processo de ser cuidado, amado e tratado, porque Deus disciplina quem ama e nós anelamos pela restauração. Por isso, Naum está dizendo, a disciplina vem para vocês para mostrar a vocês que Deus ele não muda e para mostrar ao povo que Deus disciplina por cuidado da sua palavra e para mostrar aos outros, não caiam e não cometam o mesmo erro, porque vocês também serão disciplinados. Primeira razão, vamos relembrar? Primeira razão pelo motivo que Deus trouxe a disciplina, a justiça e o juízo sobre a vida dos ninivitas e assírios, foi o pecado do povo. Essa foi o primeiro motivo, a primeira razão por que Deus trouxe tudo isso. Segunda razão foi por causa deste pecado, já na prática, orgulho, vaidade e autoconfiança. E terceira razão, essa razão eu fiz questão de trazê-la novamente, porque foi o primeiro ponto quando eu preguei no capítulo 1, versículo 2 em diante do profeta Naum. A razão sabe qual? Ninguém pode resistir ao Deus Todo-Poderoso. Olhe comigo, versículo 14 ao versículo 19. Tira água para o tempo do cerco, fortifica as suas fortalezas, entra no barro e pisa a massa, toma forma para os ladrilhos. No entanto, o fogo ali te consumirá, espada te exterminará, consumir-te-á como gafanhoto, ainda que te multiplicas como gafanhoto, te multiplicas como a locusta, ainda que fizestes os teus negociantes mais numerosos do que a estrela do céu, o gafanhoto devorador invade e sai voando. Os teus príncipes serão como os gafanhotos, e os teus chefes como os gafanhotos grandes, que se acampam nas sebes nos dias frios. Em subindo o sol, voam embora, e não se conhece o lugar onde estão. Os teus pastores dormem, ó rei da Síria, os teus nobres dormitam, o teu povo se derrama pelos montes, e não há quem o ajunte. Não há remédio para a tua ferida, a tua chaga é incurável. Todos que ouviram a tua fama baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade. Não há quem possa resistir ao Deus Todo-Poderoso. Naum inicia o seu livro dizendo isto no versículo 2, mostrando isso do versículo 2 ao versículo 6, lá no capítulo 1, como eu falei. Ele inicia anunciando a sentença e convidando os ninivitas ao arrependimento. Porém agora, do versículo 14 ao 19, ele não convida mais ao arrependimento. Ele está dizendo, ninguém pode resistir ao Deus Todo-Poderoso e Deus vai destruir vocês. E vocês não podem se opor. Vocês não têm como resistir a essa sentença. Vocês não têm como brigar. Vocês não têm quem possa fazer algo que venha impedir.
ele vai dizendo no texto: ainda que vocês ajuntem mantimentos, não vai suprir a necessidade de vocês. É isso que ele fala no versículo 14: juntem águas, juntem pão, juntem mantimentos. Não vai adiantar. A destruição vai vir. Você pode juntar, mas vai ser perdido. Você pode tentar trazer para imaginar que quando chegar o dia mau você vai ter alimento, mas não vai adiantar. A destruição é iminente. O versículo 15, o versículo 16 e 17 mostra isso. A destruição será total. Os gafanhotos vão vir e não há quem possa proteger vocês, não há quem possa socorrer vocês. Versículo 18 vai dizer assim: nem as autoridades, irmãos, como os reis, podem proteger o povo. Pelo contrário, os reis já não gozavam mais do apoio do povo, já não gozavam mais da confiança do povo. Por isso a destruição deles era certa, por isso a destruição deles era iminente. Por isso Deus diz por meio do profeta Naum: vocês serão mortos. E ainda mais, quando vocês forem mortos, as nações vão festejar a vossa morte. Eles vão se alegrar com a vossa morte, com a vossa destruição. Mas interessante, Deus, por meio do profeta Naum, termina o livro de Naum com uma pergunta. Lá em Jonas, ele também termina com uma pergunta. E quando eu iniciei o sermão do livro do profeta Naum, eu disse: em Jonas, Deus termina dizendo: não vou ser eu misericordioso? Não serei eu misericordioso com o povo que se arrependeu? Agora Deus termina com uma pergunta por meio do profeta Naum, dizendo: não vou eu destruir um povo rebelde? Um povo que se opõe à minha vontade, um povo que luta contra o meu querer, um povo que tenta degladiar-se comigo, pensando que é mais forte e mais poderoso do que eu? A pergunta, ela precisa ser respondida. Porque o profeta Naum, ele traz uma conclusão, ainda que com essa pergunta. E a conclusão é: por eles não terem dado ouvidos, por eles não atenderem e obedecerem ao Senhor, mas pelo contrário, por eles buscarem se opor e lutar contra Deus, eles foram destruídos. O que tudo isso tem a ver conosco? E hoje, encerrando o livro do profeta Naum, a exposição deste livro. Como isto se aplica à nossa vida? Como isto se aplica ao nosso dia a dia? Primeiro, irmãos, esse livro ele traz um juízo e uma sentença de condenação para a vida do ímpio. Ele traz uma sentença em condenação para a vida daqueles que se opõem a Deus. A você que é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, você não precisa ficar inquieto com essa condenação. Você não precisa ficar inquieto com esse juízo revelado, porque nós já fomos salvos, nós já fomos chamados, curados da nossa ferida que nos levava ao inferno, nós já fomos tirados do inferno e levados para o reino do Filho do seu amor. O sangue do Cordeiro, ele foi suficiente para nos livrar do julgamento final. Pelo contrário, o sangue do Cordeiro já nos trouxe o julgamento. Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, o Senhor trata sobre isso. Ele diz lá: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito do meu Pai, vinde, benditos do meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Eu e você, nós não precisamos ficar angustiados com a sentença, com o juízo de Deus. Pelo contrário, nós precisamos ouvir tudo isso e nos voltar e nos anelar e anseiar a uma vida de santidade, a uma vida de consagração, a uma vida de intimidade com Deus. Mas para os ímpios, essa mensagem é dolorosa. Para os ímpios, para aqueles que andam em rebeldia contra o Senhor, andam se opondo à vontade de Deus, andam guerreando contra Deus, essa mensagem do profeta Naum é para trazer medo, porque a certeza preparada para esses é que haverá choro e ranger de dente. E se isso não causa arrepio em você, e se isso não causa inquietação em você, é porque você ainda está com o coração tão duro e petrificado que não está entendendo a palavra do Senhor.
caso você seja ímpio. A certeza para os ímpios, irmãos, é que como assim que o Senhor destruiu a Nínive, o Senhor também destruirá todos aqueles que são e vivem na idolatria, todos aqueles que são e vivem na rebeldia contra Deus, todos aqueles que vivem em violência contra a vontade de Deus. Não adianta, você será destruído, e o que é preparado para você é o lago de enxofre, preparado para Satanás e seus anjos. Pastor, é forte, é verdade. Eu preciso dizer isso por amor à sua vida. Se nessa noite, caso haja alguém que não ainda rendeu a sua vida a Cristo, ou esteja nos assistindo, ainda não rendeu a sua vida a Cristo, a mensagem do profeta Naum é para dizer a você: ouça o que Deus está falando, arrependa-se do seu pecado e volte ao primeiro amor. Mas em outro ponto, a mensagem do profeta Naum é para a vida dos salvos. E ela traz 3 aplicações rápidas. A primeira aplicação é que Deus destruiu e destrói todo aquele que se levanta contra ele. Mas Deus cuida, Deus protege, Deus trata com amor e carinho aqueles que nele confiam. Deus é o provedor, Deus é o sustentador, Deus é o amparador e o consolador. Por isso ele levanta o profeta Naum, que tem por nome consolo de Deus. A mensagem para os ímpios é justiça, mas a mensagem para os salvos é: há esperança para você, há sim alegria para a sua vida. Ainda que nós possamos viver momentos de dores terrenas, há uma vida eterna preparada para aqueles que foram salvos pelo sangue do Cordeiro, e essa certeza ninguém pode tirar de nós. Por isso, não fique inquieto pela sua leve e momentânea tribulação. O Senhor está cuidando de ti, o Senhor está com você. A outra razão pela qual o profeta Naum levanta essa mensagem é para dizer: não ande em orgulho, não ande em vaidade, não ande em idolatria, não ande em autoconfiança, confiando apenas em você mesmo. Pelo contrário, quem assim vive são os ímpios. Mas a você que foi salvo, lavado no sangue do Cordeiro, lembre as suas angústias, inquietações terrenas e momentâneas, ainda que sejam imensas, na sua mente e na sua vida, ela vai cessar. Capítulo 1 do livro do profeta Naum, versículo 7. Abra, por favor. Veja o que o profeta Naum vai nos falar. E eu queria convidar a igreja a ler em uma só voz. Capítulo 1 do profeta Naum, versículo 7. Todos em uma só voz. O Senhor é bom. Você pode confiar nele. O evangelho da graça também é trazido por meio de Naum, como consolo à vida dos salvos, dos remidos. Não fique inquieto. O Senhor é bom. Descanse na bondade de Deus, se refugie nele, confie nele. O Senhor é bom para aquele que nele confia e nele se refugia. Não ande nos seus orgulhos, na sua vaidade, autoconfiança. Pelo contrário, ande confiando na bondade daquele que nunca te desamparou e nunca vai te desamparar. A terceira aplicação que o profeta Naum traz para a vida daquele povo e para a nossa, para os salvos principalmente, é que Deus ele é todo-poderoso. E sendo Deus todo-poderoso, essa mensagem se aplica não somente àquela época, não somente àquela nação, não somente àquele reino, mas à nossa geração e às gerações vindouras. Sabe por quê, irmãos? Porque a bondade de Deus chegou à nossa vida.
A bondade de Deus chamada Cristo Jesus, que veio e pagou na cruz do Calvário o nosso pecado, que veio e derramou sangue puro, sangue carmesim, como nós cantamos essa noite, sobre a nossa história, nos lavou, nos redimiu, nos purificou, nos levou de volta ao Pai. No Calvário, irmãos, estava ali a maior prova de bondade, de amor, de misericórdia, de fidelidade para com a nossa geração. Por isso o Senhor é bom. Por isso você pode se refugiar nele. Em tempos de angústia, se lance diante dele. Em tempos de inquietação, confie nele. Se refugie nele. E esta graça, irmão, nesta noite, vem novamente ao nosso encontro, por meio da conclusão desse livro, dizendo para os ímpios: se arrependa, abandone o pecado, porque senão você será destruído, e o que é preparado para você é o lago de enxofre. Mas para os salvos, para aqueles que foram transformados, o chamado é a santificação, o chamado é a confiar no Senhor, o chamado é a se refugiar no Senhor e a desfrutar da graça que o Senhor tem para o seu povo. Sabe por quê? Porque Ele é bom. Porque Ele é bom. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Ele é refúgio em tempos de angústia para aqueles que nele se refugiam. Feche os seus olhos e se refugie agora no Senhor. Dobre a sua vida, os seus joelhos. Dobre o seu ser nesse momento diante do Senhor. A você que ainda não se rendeu a Cristo como Salvador, nessa noite, se arrependa. Se lance diante dele, se refugie nele. Reconheça o seu pecado e diga: Senhor, eu quero viver uma vida de confiança em Ti. Eu quero viver uma vida de santidade. A você que é santo, que é salvo, continue nessa santificação. Continue se refugiando em dias de angústias, em dias de dores, em dias de tribulação. Não deixe de confiar naquele que nunca te faltou e nunca te faltará. Porque o Senhor é bom, o Senhor é bom em todo tempo e em todo tempo. O Senhor é bom. Obrigado, Deus, pela Tua bondade. Nós não somos merecedores, nós não somos dignos, Deus. O que nós merecíamos, na verdade, era o Teu juízo. Toda essa sentença colocada por meio do profeta Naum, era o que nós merecíamos por causa do nosso pecado. O pecado faz separação entre nós e Ti. E, Senhor, muitas vezes nós, como disse o apóstolo Paulo, estamos fazendo aquilo que nós não gostaríamos de fazer. Mas nessa noite, nos humilhamos diante de Ti e pedimos perdão. Confessamos ao Senhor o nosso pecado, dizendo: Senhor, me ajuda, nos ajuda a confiar na Tua bondade. Nos ajuda, Senhor, a descansar na Tua graça. Nos ajuda, Senhor, a não andar mais segundo os conselhos dos ímpios, a não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas nos ajuda nessa noite a ter o nosso prazer na Tua lei, a confiar naquele que é bom, naquele que não nos desampara, que nunca nos deixa só. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão rendidos aos Teus pés, por entenderem quem o Senhor é e por receberem já de Ti a salvação, que nessa noite o Teu renovo venha sobre a vida deles, atraindo-os cada vez mais a se refugiar, a confiar num Deus que nunca faltou, que nunca faltará, num Deus que é bom o tempo todo. Ainda que nós não consigamos entender a Tua bondade, por nossa limitação e por causa da nossa pequenez de fé por vezes, mas nos faz confiar em Ti, porque o Senhor é bom em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. Continua com a Tua graça e com a Tua bondade estendida sobre esta casa, Deus, sobre as vidas que aqui estão, atraindo-os à Tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.